Tudo bem, meus irmãos? Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós aí. Vamos fazer uma meditação hoje sobre Jefté. Jefté que teve uma história muito bonita lá no livro de Juízes, e que a gente então pode desfrutar então dessa história. Mas eu não gostaria de comentar sobre a sua parte inicial, eu gostaria de comentar a sua parte final, né? Depois que ele lutou, antes ele não foi muito querido pelos seus irmãos, foi expulso praticamente, e depois ele foi chamado por aqueles que o expulsaram, né? Essa história você sabe, está lá em Juízes 11, ele voltou, e na mão do Senhor ele foi, então, e pôde, então, ganhar aquela luta, né? Bom, onde é que está aí a história dele? É Juízes 12, onde que nós vamos falar sobre Shibolete e Sibolete. Por que Shibolete e Sibolete? Porque tem muitas vezes que muitos irmãos, eles cometem algumas gafes, né? No seu linguajar, na sua palavra. Como, por exemplo, muitas vezes eles se espantam, né? E muitos falam assim, Deus é mais. Isso é uma forma assim como que os baianos falam. Não está errado, não. Mas, algumas vezes também, né? Quando se espanta com alguma coisa, fala assim, nossa, nossa, né? Temos que respeitar Maria pelo que ela fez, mas é errado adorar alguém fora de Deus. Se Maria, se nós estivéssemos na época de Maria e nós quiséssemos adorá-la, né, mesmo ela sendo mãe de Jesus, ela não aceitaria, ela não, de jeito nenhum. Então, por que depois dela morta que nós temos que adorá-la? Se nós devemos adorar somente Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual Deus não se fez visto, mas o Filho se fez. Então, quem o vê, vê o Pai. Então, agora nós temos que comentar então sobre Jefté. Lá em Juízes 12, versículo 6, diz assim, então diga Shibolete, se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam e matavam no lugar de passagem do Jordão. Eu compreendo que o linguajar, com o tempo, ele vai mudando. A culturização e essa cultura contínua dentro da casa de Deus, dentro da igreja, ela vai fazer, né, com que o linguajar mude. Isso é óbvio. Então, o tempo vai fazendo isso aí acontecer, né? É uma questão de influência positiva que acontece. Agora, quando a pessoa ela não se entrega totalmente à mensagem que a envolve e ela se submete a outros tipos de culturas, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Acontece que a pessoa ela ainda persiste no seu linguajar antigo, nos seus palavrões, a sua alma ainda não foi totalmente dominada, isso Paulo fala a Colossenses, né? Bem claro, ali no capítulo 2 e 3. Então, o linguajar ainda não foi alterado, não foi mudado. É uma questão de cultura, é uma questão de influência. É óbvio. Todos somos influenciáveis. Todos. Até aquele que diz que não é, ele é influenciável. Então, nós somos influenciáveis, nós somos influenciáveis também. Então, dentro desse sentido, se passou aqui com os efraimitas uma situação bastante peculiar. No capítulo 12, versículo 1, a gente lê assim,
Então se convocaram os homens de Efraim, que era a maior tribo, né? E passaram para o norte e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste? Então você sente aí como que vamos dizer a palavra, uma inveja, eles se sentiram menosprezados porque Jefté não chamou a maior tribo. E aí, então, eles lançaram. Lembrando que Jefté estava calmamente na sua casa, hein? Ele estava sossegado na sua casa. E disse assim: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a sua casa contigo. Ele estava tranquilo na sua casa. Aí os efraimitas chegam a ele e falam assim: já que você não nos chamou para lutar contra os amonitas, então agora a gente vai queimar sua casa. Jefté lhes disse: eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livraste da sua mão. E vendo eu que não me livráveis, pus a minha alma na minha mão, e passei aos filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subistes vós hoje contra mim, para combater contra mim? E aí se ajuntou Jefté e os gileaditas, e eles combateram os efraimitas e ganharam. Só que foi uma grande contenda, que o ponto de separação foi o Jordão. Já que eles eram do sul, né, da área urbana da cidade de Jerusalém, eles passaram o Jordão, eles foram para o norte, eles teriam que voltar, derrotados. E os gileaditas e Jefté não deixaram. Mas só que os povos, eles ficaram misturados. Eles não tinham, né, fardamento, né, para diferenciar um do outro. Então, a única forma de diferenciar foi a mesma forma que o Brasil usou. O Brasil usou no final dos anos de 1800, né, para o começo de 1900, né, do século XX. Então, do século XIX para o século XX, na guerra e na revolução contra os uruguaios, aonde que os brasileiros, para saber se aquela pessoa ela era uruguaia ou brasileira, eles usavam, então, falar, dizer, né, no seu fonema, pauzinho, 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 graveto, pauzinho. O uruguaio, ele não consegue falar isso. Ele fala de uma forma engraçada, assim, paucinho, paucinho, né? Ele não fala corretamente. O certo é pauzinho, por causa do nosso fonema. Então, o correto ali, né, como é que você vê aqui em cima, diziam então, diga chibolete. Se ele dissesse cibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra que era chibolete, que era algo em torno de espiga de milho, né? Prendiam-no e matavam-no no lugar da passagem do Jordão. 42 mil efraimitas foram mortos naquela ocasião. Então, como se fosse uma senha, uma senha de acesso, né? Dou risada, mas que Deus me perdoe. Foi sangrento. Mas que a gente possa, então, meditar na nossa linguagem, no nosso fonema, na forma que nós falamos diariamente, a forma com que a gente conduz os nossos diálogos, os nossos espantos, né? Esses dias, a minha esposa, sem querer, derrubou um peso no meu dedão do pé, o dedo principal, né?
20 quilos. Doeu. Eu vi que ali mesmo eu sou crente. Ali eu vi que eu sou crente e o Espírito Santo de Deus dominou a minha alma. Graças a Deus, graças a Deus. Não xinguei, eu só o rei. Doeu muito, viu? Até hoje, né? Viu? Se eu pudesse mostrar, né, para você a minha unha aqui, né? Doeu demais. E coincidentemente, depois daquele tempo, eu parei de jogar futebol, né? Eu nunca mais joguei. Então, foi não intencional, né? Mas que serviu, né, para alguma coisa, né? Eu não sinto falta mais, né? Então, quando a gente entrega a nossa alma ao Espírito Santo de Deus para que ele possa comandar, ele vai limpar a alma. Ele vai tirar tudo aquilo que não é bom. Isso é uma questão de culturização, cultura. Então, no espanto, é que você vê se o linguajar da pessoa ainda está limpo ou não. Isso que eu falei para vocês. Nossa Senhora Aparecida? Nossa, né? Vixe! Vixe o quê? Virgem Maria? Ela foi a Virgem Maria, né? Ela teve um propósito, temos muito respeito, a gente tem muito que aprender, né? Nós comparado a Maria, a gente por causa que o mesmo sangue que a salvou foi o mesmo sangue, né, também que nos salva, que é o sangue de Jesus Cristo. Então, é esse o ponto, né, que eu queria deixar para vocês. Cuidado com o nosso linguajar. Chibolete ou cibolete. Um grande abraço para vocês. Que Deus os abençoe.